Pronto, está gravando já. Eu queria saber se vocês dois têm alguma dúvida antes que eu comece a aula. Eu só tenho uma dúvida em relação ao... porque a gente, inicialmente, semana passada, a gente definiu o ômega como aquele punhado de conjuntinho dentro dele, gerado pelo vazio, né? Aí do nada, surgiu um, dois, o três. Então, no caso, a gente, digamos assim, a gente está identificando cada conjuntinho daquele como sendo, por exemplo, vazio, a gente está identificando como zero. O próximo vai ser o 1. Sim. Seria isso? Sim. Formalmente também seria isso? A gente pode identificar assim? Sim, sim. Assim, deixa eu ver. Então, em princípio, está vendo aqui a folha, né? Dado um conjunto indutivo A, o ômega está definido como a interseção destes conjuntos, me parece, né? Se não me engano, é assim, né, que a gente definiu. Sim. Né? Então, ômega definido dessa forma, e a gente provou que ômega era indutivo. Né? Em particular, temos que o vazio, né, pertence a ômega, e a gente denotou zero como vazio. Depois, o vazio mais é este conjunto, que a gente define como 1. Depois, o sucessor do número 1 seria 1 união 1, assim, né? Que corresponde, digamos, ao conjunto que tem como elementos 0 e 1, e este número é chamado de 2, e assim por diante. E depois tem o princípio de indução, ele mostra que os números que pertencem a ômega são só esses, né? Se você vai fazendo sucessores, são esses os números que pertencem a ômega, pelo próprio princípio de indução. Quando a gente quer demonstrar coisas que acontecem em ômega, então esse é o conjunto ômega. Então, de forma intuitiva, né, ômega é isso: 0, 1, 2, 3, etc. Onde cada número, digamos, onde n mais 1 está definido como sendo o sucessor do n. Claro que esta terminologia foi só definida depois da soma, né? Então, a ideia é: o sucessor de 0 é 1, o sucessor de 1 é 2, o sucessor de 2 é 3, e assim por diante. Certo? Certo. Só vou levar os óculos um minutinho. Então, acho que foi na segunda semana que a gente provou, ou mostrou, né, que definir desta forma, esta definição, né, ela depende do conjunto A que escolhamos, mas depois provamos que era independente da escolha desse conjunto, e provamos também o teorema de indução, fala justamente que os elementos que estão no ômega são estes. Né? Se a gente continuar até o infinito, vamos conseguir escrever todos os elementos de ômega. Assim, em teoria, porque justamente se você tem um conjunto A contínuo em ômega, tal que 0 pertence a A, e se o n pertence a A, então n mais 1 pertence a A, isto aqui implica, a notação é esta que estamos utilizando, né? Que A está contínua em ômega, que A é ômega. Né? Então, isto aqui é o que nos diz intuitivamente com o conjunto ômega, é esse que está aí. Certo? Certinho, certinho. E depois o teorema de recursão, que a gente utiliza, a gente
a demonstração do teorema de recursão não passa por isto, né? Mas graças a isto, digamos, o teorema de recursão é uma coisa parecida, né? Mas que utiliza os axiomas e prova a existência de uma função de ômega em qualquer conjunto. E com isto aqui a gente conseguiu definir o que seria soma, multiplicação e exponenciação, né? Que está na lista a definição de exponenciação. Certo? E essas propriedades que eu queria ver com vocês agora, no dia de hoje, né? Aqui, ver os exercícios, como exercícios. Opa, Deise. Victor, Sim. eu tenho duas dúvidas, que é mais relacionada com o teste, no caso. Certo. A primeira é que é a segunda vez que no meu teste você fala que eu não mostrei de fato que algo era um conjunto. Então, eu não entendi muito bem como mostrar que algo é um conjunto. Essa é a primeira questão. E a segunda... O quê? No teste você pediu para mostrar que alguma determinada coisa lá era um conjunto. Sim. E aí, na resolução, você disse que eu não mostrei que aquilo de fato era um conjunto. Certo. Então, eu ainda não entendi como mostrar que algo é um conjunto. Ah, tá. Não, E aí, sim, pode falar. E aí, a minha segunda questão é o seguinte. Uhum. Quando eu pego um subconjunto dos números naturais com uma determinada propriedade e pelo processo de indução eu mostro que aquele conjunto é os naturais, isso não significa que aquela propriedade também é válida para os naturais? Significa, sim. É porque, no caso, eu utilizei a ideia do naturais ser indutivo, mostrando, pegando o conjunto dos números naturais indutivos e mostrando que ele era igual aos naturais. E aí você disse que ainda faltava mostrar que os naturais eram indutivos. Eu queria mostrar que os naturais... Perdão, transitivo. Bom, transitivo estava na lista, né? Então, você tinha que... em princípio, não podia utilizar os resultados da lista, a menos que você provasse os resultados. Você lembra disso, né? Sim. A gente, se quiser, pode ver depois seu teste em particular, né? Para não fazer isso na hora de aula. A gente pode, não sei se você tem tempo depois da aula, a gente faz uma conversa particular para ver seu teste. Tudo bem? Tudo. Tá? Em relação a provar que um conjunto é conjunto, para provar que alguma coisa é conjunto, eu vou escrever aqui. Em princípio, né, se você tem um conjunto A e dado, então você pode fazer união de A, pode fazer interseção de A, interseção desse conjunto, etc. Né? Ou se você vai definir um novo conjunto de elementos que estão em A, satisfazendo alguma certa propriedade. Então, essas são formas de definir, que provar que alguma coisa é conjunto. Por exemplo, se eu tenho o conjunto das interseções de A com X, tal que X pertence a um outro conjunto, por exemplo, uma coisa, isto aqui não é uma definição de conjunto, né? Eu tenho que, aqui está a propriedade, mas isto aqui tem que ser um elemento de alguma coisa, então tenho primeiro que procurar ver isto elemento de que poder dizer, é um subconjunto de alguma coisa e utilizar aí o axioma de separação, né? Por exemplo, isto, como que eu provo que isto aqui é conjunto, né? Onde A e B são conjuntos dados. Eu sei que A e B são conjuntos dados. Então, como que eu faço, por exemplo, para saber que A interseção X está fácil, né? Porque A interseção X é o conjunto de A, o que significa que A interseção X pertence ao conjunto das partes de A. Aí você define, então, os elementos da forma, assim, são os Zs que pertencem às partes de A, tais que existe um X, que X pertence a B, e Z é igual a interseção X. Essa seria uma definição
E aí, isto prova que este conjunto realmente é um conjunto. Isto é um conjunto por quê? Porque eu posso escrever dessa forma. Né? Se fosse, por exemplo, se no lugar de interseção eu escrevia A vezes X, aí já estava um pouco mais complicado. Mas a gente também pode ver como X pertence a B. Eu posso dizer que X é subconjunto de união de B. É fácil provar, né? Porque se você toma T um elemento de X, como X pertence a B, então T pertence à união de B. Portanto, o conjunto X está contido na união de B. Depois, a gente já provou também que isto aqui, por exemplo, está contido em A vezes união de B. Portanto, A vezes X, por exemplo, pertence às partes de A vezes união de B. Então, isso me permite dizer que o conjunto dos elementos que estão nas partes de A vezes união de B, tal que existe um X que pertence a B, e Z igual a vezes X, isto é um conjunto pelo axioma de separação, porque são elementos que pertencem a algum conjunto dado, né, que este conjunto existe por teorema de produto cartesiano, teorema de união e teorema das partes, e aqui está a propriedade. Então, pelo teorema de separação, este aqui é um conjunto. E que conjunto é este? É um conjunto justamente dos produtos da forma A vezes X, tal que X está contido em B. De forma resumida, a gente pode escrever assim, desta forma. Mas escrever desta forma não quer dizer que seja conjunto. Se eu quero demonstre que é um conjunto, então você tem que conseguir ver que aquilo pertence a que conjunto, que satisfaz que propriedade. Normalmente, dessa forma, a maior parte das vezes é dessa forma que se faz, porque utiliza o axioma de separação. Então, você precisa achar um conjunto no qual seus elementos pertencem, porque são os conjuntos de elementos desta forma, não é este conjunto. Isto é um conjunto pelo teorema de produto cartesiano, mas o conjunto que tem isto como elementos, aí já você precisa usar isto aqui. Agora, eu não sei de que exercício em particular você estava se referindo, mas a gente pode, depois de terminar a aula, a gente pode conversar e ver sua prova, e às vezes eu não entendi alguma coisa, ou às vezes você entende o que fez de errado, e a gente vê aí, tá bom? Tá bom. Ok. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professor, só uma coisinha. Nessa semana, no caso, a gente não pode falar nada sobre, por exemplo, um menor que dois menor que três, essas coisas assim, né? Porque, no caso, a relação de ordem que a gente está usando aqui é a continência, no caso. Sim. Aí, a gente não vai mexer com menor, igual, essas coisas assim, entre números? Por enquanto, o que a gente tem é a definição de pertinência e a definição de subconjunto, né? Então, por exemplo, N subconjunto de M quer dizer que, na verdade, a gente tem exercícios que falam sobre isso, da lista, né? Então, N menor ou igual que M, a gente não definiu. A gente definiu N subconjunto de M. N menor do que M, a gente não definiu. A gente definiu N pertence a M. Certo? E a gente fez uma série de resultados que estão na teoria e nos exercícios que falam justamente esta relação corresponde, na verdade, a esta relação, a esta relação. E tem um teorema que me parece que fala N pertence a M ou N igual a M, se somente se N é subconjunto de M, né? Tem um resultado que fala isto aqui. Eu não sei se está nos exercícios ou na teoria, não lembro direito. Mas temos sim este resultado. Está na teoria mesmo. Está na teoria. Então, este resultado é que fala sobre a relação de ordem dos naturais, né? Então, esta relação de ordem nos naturais, esta relação de ordem é a relação estricta dos naturais, né? Então, a gente utiliza os símbolos que já temos. Eu não defini menor ou menor igual, ainda não, né?
Então, eu estava falando justamente disso, que essa parte aí de continência, na verdade, é uma relação de ordem, né? Aí, Isso, eu acho que a gente demonstrou em qualquer conjunto a relação de continência é uma relação de ordem, sempre. sim, foi, acho que foi na segundo jogo, eu acho. Sim. E a gente tem isso nos conjuntos naturais, e o interessante nos naturais é que essa relação de ordem ainda é uma boa ordem, é bem especial. E a gente demonstrou também isso na teoria, que essa a relação dada por a continência é uma relação de ordem nos números naturais. E a gente demonstrou também este resultado, o que quer dizer que esta também é uma relação de ordem, só que lá se chama relação de ordem estrita. Né? E justamente depois, nos exercícios, a gente prova N pertence a M se somente se existe um P natural, né? Tal que M vai ser igual a N mais P, por exemplo. Mais P mais, assim. Isso aqui é interessante também. Está nos exercícios, este resultado. Sim, eu faço mais essa pergunta pelo seguinte sentido, porque para mostrar alguma coisa, tipo assim, não existe naturais entre dois naturais consecutivos, no caso. Seria isso que eu, conta disso que eu estava perguntando. Aí, eu pesquisando... A gente pode provar que não existe um N natural, né? Seria assim, N um número natural, tal que... Ah, sim. Ah, tá. Aí, no caso, você vai usar o relação de ordem, que é a continência, no caso. Sim, sim. Ah, tá. Não, não, tranquilo, tranquilo. Descarta a minha pergunta, então. Teria que ser assim, mais ou menos, né? Se N está contido em M e M está contido no sucessor de N, então N é igual a M ou N. Então, M igual a N ou M igual a N mais. Né? Para todo N e para todo M. Naturais, né? Ixi, me falta isso. Para todos N e M naturais, sim, a gente pode provar este resultado. Eu acho que a gente não demonstrou uma coisa dessas, por exemplo, né? Mas podemos demonstrar. É interessante como resultado. Sim, eu só queria saber como fazer, porque eu vi notação, por exemplo, de menor igual, essas coisas assim, aí para trazer o resultado para cá em linguajar de conjuntos, mas para mim não precisa demonstrar não, agora que você me explicou como é a notação, coisa assim, eu faço o resto. Tá. Ô, Vitor, Sim. você pode demonstrar isso daí para me ver como que é? Quem? Você pode demonstrar essa daí para me ver como é que é? Esta daqui, né? Esta. Este exercício que criei agora, né? Que eu Isso. estava perguntando. Tá, então com o material que a gente tem agora, a gente consegue demonstrar isso aqui facilmente. Eu falo facilmente, mas na verdade ainda não tenho ideia como vou fazer. Mas em princípio deve ser indução, né? Então a gente pode começar por exemplo, Professor, a gente não podia fazer por absurdo esse exercício? por absurdo. Porque quando eu fiz um menor igual, essas coisas assim, eu cheguei por absurdo. Pode ser. Supor que existe um M que não está aí dentro e chegar num absurdo. Mas eu acho que a gente precisa partir de algum lugar, de qualquer forma, me parece. Hum, hum, acho que podemos fazer por indução. Vamos tentar por indução em M. O interessante é que quando você tem que provar alguma coisa para todos números naturais e tem vários naturais envolvidos,
você pode escolher com qual natural você vai fazer a indução. Por exemplo, eu vou escolher fazer a indução em M. Então, para M igual a 0, a frase seria N subconjunto de 0 e 0 subconjunto do sucessor de N. Então, 0 é igual a N ou 0 igual a N mais. Então, se queremos provar isso, temos que supor isto. Então, suponha que N está contido em 0 e que 0 está contido em N mais, né? Agora, como N está contido em 0, então a única possibilidade para o N é 0, né? E, obviamente, 0 está contido em 0 mais, né? E, além disso, isto vai ser verdade, né? Porque 0 igual a 0 ou 0 igual a 0 mais é verdade. Logo, a propriedade vale para M igual a 0, certo? Certo. Então, suponha agora eu estou começando a pensar que eu vou ter que fazer como o João está falando, por absurdo. Enfim, suponha, então, que a propriedade vale para algum M, ou seja, o que vale é esta frase que está aqui, tá? E vamos querer provar para M+, tá? Então, provemos que se N está contido em M+, e M+ está contido em N+, então, M é igual a N, ou, perdão, M mais é igual a N, ou M mais igual a N mais, certo? É isso que a gente quer provar agora, com M mais, né, no lugar do N. Então, vamos supor isto, suponha ai, 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 e agora? Como fazemos, meus amigos? Bom, N subconjunto de M mais implica, né, isto aqui é M união M, né? Assim. Se N subconjunto de M mais, então, N é subconjunto de M, ou N não é subconjunto de M e N é subconjunto de M+, certo? Vitor, Estou pensando. Sim. se M está contido em M, eu não posso afirmar que, então, o M está contido em M+? Isso não é uma implicação? Qual? Se N está contido em M, não implica que o N está no M+ também? Sim. Também. Então não faz muito sentido isso, não faz? Espera aí, espera aí.
M. Tá. Não. Deixa... Temos também M pertence a M+, que está contido em N+, que é igual a N união N. Logo, M pertence a N ou M igual a N. Certo? Uma das duas aqui. Só que a gente também sabe que N é subconjunto de M+. M pertence a N, N é subconjunto de M+. M pertence a N ou M igual a N, sim. Eu tenho... Bom, vamos supor isso, tá? Ok. Eu quero fazer isso para o N, na verdade, para um N-. M pertence a N. Então, se M pertence a N, então, M é subconjunto de N, ok? Porque a gente já provou este tipo de relações. Por outro lado, como M pertence a N, então, M pertence a... Pertence não. Sim. Não. Mas... Tá. Se M pertence a N, M é subconjunto de N. Como M pertence a N, também, outra coisa que a gente pode fazer é... Não. Assim, M união M, isto aqui está contido em N, né? Porque este M pertence a N e M é subconjunto de N, então M união M está contido em N. Logo, M mais está contido em N, certo? Então, de N contido em M mais e M mais contido em N, temos M mais igual a N. Queremos, uma das coisas que queremos provar. Agora, mas isso era porque tínhamos estas duas possibilidades, né? Então, isto aqui foi a primeira. Agora, se M for igual a N, então, obviamente que M mais vai ser igual a N mais. E pronto, acabou. Provamos, ou seja, na verdade eu provei isto, nem precisei de indução, né? Não usei a etapa anterior, então acho que dá para provar direto, sem utilizar indução, para M e N quaisquer, utilizando as propriedades que a gente já viu sobre números naturais, contido, pertence e tudo mais. Ou seja, vocês podem apagar tudo isto. Vitor, E essa forma que você provou aí é uma forma que eu posso utilizar nesse teste de sexta.
sim, né? Porque utilizei... Ou tem algum passo aí que você falou, não, esse daqui você tem que provar. Não, eu pensei bastante porque a gente estava utilizando as coisas da teoria, né? Deixa eu ver, cadê a teoria? Professor, Sim, eu acabei de provar aqui por absurdo. Aí foi rapidinho. sim. Deixa eu fazer a prova direito e depois você me mostra a sua, tudo bem? Não, eu não quero mostrar nada não, professor. Eu só tô falando que saiu rápido aqui, fazendo Ah, por coisa aqui. não, Pode. vamos fazer das duas formas. Espera só um minutinho. Pelo que eu sei, a gente tem direito a usar isto aqui. Não, cadê? Estas propriedades que estão aqui, né? N subconjunto de M, se somente se N pertence a M, ou N igual a M, e se N pertence a M, ou M pertence a N, ou N igual a M. Então, utilizando este teorema que está aqui, eu acho que sai bem fácil também, sem precisar de todo este blá 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 que eu fiz aqui, né? Ou seja, N subconjunto de M. E, Vitor, no caso, se eu for utilizar o teorema que está na teoria, aí eu só cito ele, né? sim, sim. Só cita ele. Então, e agora? Como que eu faço, né? Tenho que refazer isto utilizando aquilo. Suponha N eu fiz assim, e aí tinha duas possibilidades. Então, suponha N subconjunto de M, tá? Isso. E M subconjunto de N+. Estou refazendo a prova para quaisquer N e M, em princípio, né? N subconjunto de M implica que N pertence a M ou N igual a M, tá? Uma das duas. Bom, se M igual a N, já está provado. Provamos o resultado. Né? O resultado segue. Agora, suponha que N pertence a M. Ok? Nesse caso, o que acontece se N pertence a M? Então, se N pertence a M, por um lado, nós temos, então, N pertence a M, então, N é o conjunto de M, e, portanto, N união N vai continuar sendo subconjunto de M, né? Porque N é subconjunto de M e o elemento N pertence a M. Este conjunto está aqui. Bom, fica mais fácil assim. Então, como? Não. Quando Assim, eu tenho um conjunto que está contido no outro, união a qualquer coisa, ele continua lá, né? claro. É isso que você está falando? Sim. Como N pertence a M, então, temos duas coisas. Primeiro, N é subconjunto de M e N também é subconjunto de M. Tá? Isto por teorema, a primeira parte, né? Logo, N mais que união N é subconjunto de M. Então, como M é subconjunto de N mais, então M vai ser igual a N mais. E acabou. Agora sim. Ou seja, provamos isto de forma direta para quaisquer N e M sem ter que fazer por indução, utilizando aquele teorema que fala se N pertence a N, se N pertence a M, então N é subconjunto de M. A implicação em um sentido. Agora, João, e como você provou? Por absurdo. O que eu fiz? Supus a hipótese, né? Neguei a tese. Então, o que acontece? Então, se
N está contido em M e N é diferente de M, então eu falei assim, existe um X que pertence a M e esse X não pertence a N, certo? Uhum. Porque são diferentes, um está contido no outro e são diferentes. Tá, eu peguei esse mesmo X, que está em M e não está em N, aí eu usei o segundo lado desse E aí da hipótese, o lado direito da hipótese aí, Ah, que M está contido em N+. sim. Então, esse X está contido, então esse X pertence a N+. N+ é igual a N união parênteses N. Sim. Como o X não pertence a N, então o X vai pertencer a esse parênteses, parênteses não, chaves que tem um N, certo? Peraí. Você supôs, vamos com N subconjunto de M e M subconjunto de N mais é a suposição. Isso, Depois negou o resultado, que seria então N diferente de M e N diferente de M mais. Tá. isso. Aí, o que significa isso? Aí eu usei a primeira parte aí da hipótese. Como N está contido em M e M é diferente de N, Sim. então existe um X pertencente ao M que não Ah, está em N. isso, tá certo. Sim, muito bem. Tá, aí eu utilizei esse X na segunda parte da hipótese. Como esse X pertence a M, Uhum. então o X pertence ao N+. Sim. Então, X vai ser igual a N. Isso. Aí a gente Isso chega que tudo. X. Não, então, não é. Então, a gente vai chegar que X é igual a N. Sim. Tá. Aí a gente vai utilizar essa informação para provar que o M é igual ao N+. Aham. Porque aqui, ó, a gente já sabe que o M está contido no N+. Aí a gente, por exemplo, pega um X pertencente, aí eu reescrevi. N+ é igual a N união chaves N. Sim. Aí eu peguei um elemento de N. Bom, por hipótese, todo elemento de N Uhum. vai tá no N, certo? Bueno, sim. E, aí eu peguei um elemento chaves N, né? Ah, ya. Que, Entendi. Sim, tá certo? tá certo. Porque agora você tem N pertence a M e N subconjunto de M implica que N mais seria subconjunto de M. Aí você pega isto com isto para chegar que M igual a N mais. Isso. Peraí. Sim, É aí deu absurdo. absurdo. Isso. Foi isso. Tá certo também. É prático, bem parecido ao que eu fiz, né? Porque você também utilizou os pertinentes e tal. Na verdade, o que você também pode ser feito de forma direta, né? Porque você quer provar isto ou isto, uma destas duas negações. Então, você supõe que esta é falsa, você chega nele que esta é verdadeira. Então, também seria uma forma de fazer, ou por Ah, absurdo, verdade. né? Verdade. Então, são bem similares as demonstrações e não precisa mesmo de indução. Este exercício, por exemplo, este exemplo só precisa das propriedades básicas de números naturais, mas é bem interessante como exercício, sim. Deu certo, Esther? Tem 3 demonstrações aí, Entendi. entendeu, né? Muito bem. Eu queria... Ah, e já se foi aqui. Eu queria falar deste exemplo, né? Não sei se para vocês fica fácil demonstrar uma coisa assim, por exemplo. Seja A um conjunto não vazio e considere a ordem dada por inclusão, né? No conjunto das partes de A. E se B é um subconjunto não vazio das partes de A, então prove que a união de B é o supremo das partes de A. O que vocês acham disso como exercício? Ai, Vitor, essa matéria é muito difícil, maneira à mão.
Tá. Este exercício é bem fácil, né? Porque praticamente só utiliza as definições. Eu ainda não pensei em nada, não. Tá. Mas acho que eu pensando um pouco, acho que sai. Sim. Então, por exemplo, digamos que este é o exercício que quero demonstrar aqui neste agora, né? Prove que união de B é o supremo... Ixi, está errado. Está erradíssimo aqui. É o supremo de B. Não faz sentido que seja das partes de A, porque B é um conjunto qualquer, né? Prove que união de B é o supremo de B, né? O que significa ser o supremo de um conjunto, né? Quer dizer que a união de B tem que ser limitante superior. Isso quer dizer que se eu pegar um X que pertence à união de B, esse X sempre vai ser maior ou igual a qualquer elementos que está em B. É Eu isso? vou explicar aqui. O que significa ser supremo? Supremo significa ser limitante superior do conjunto e também significa ser o menor, o mínimo, né? Dos limitantes superiores. Só que antes disso, né, união de B, para ser limitante superior de B, ele tem que ser um elemento do conjunto onde você considera a ordem, ou seja, união de B tem que pertencer às partes de A. Isto seria, na verdade, a primeira coisa que vocês têm que provar, que realmente isto aqui pertence, é um elemento das partes de A. Porque as partes de A é meu conjunto ordenado, tá? Então você tem um conjunto que se chama partes de A. E aí você pega um subconjunto, que é o conjunto B, com seus diversos elementos, né? E a gente quer encontrar um elemento que está aqui, união de B, que é limitante superior de todos os elementos de B. Então, a primeira coisa a provar aqui é união de B pertence às partes de A. A segunda coisa a provar seria, então, que união de B é limitante superior de B. O que significa ser limitante superior de B? Quer dizer que para todo B que está em B, você tem que... Esse B está limitado superiormente por união de B. Subconjunto D. Então, é assim. Isso significa, então, ser limitante superior. E ser o menor dos limitantes superiores, quer dizer que para todo x, né, nas partes de A, se este x for um limitante superior, então se para todo B que está em B, você tem que B seu conjunto de x, então esse x, essa união de B vai ser o mínimo de todos. Então, na verdade, a união de B, seu conjunto de x. Seria assim. É isso, tá? Então, os elementos de B devem ser subconjuntos da união de B. União de B tem que pertencer às partes de A e qualquer elemento X que seja limitante superior deve ser maior ou igual que a união de B. Todos eles. Dessa forma, esta última frase está dizendo ser mínimo, tá? Deu para entender? Sim. Esther, deu para entender? Sim. Acho que sim. Sim. Então, ser limitante, o que é ser o supremo de um conjunto? Então, supremo de um conjunto, você podia pegar isto, um conjunto X quaisquer, B ser o subconjunto, este é um elemento, esse elemento deve satisfazer essas propriedades que estão aí com a ordem dada. Né? No caso particular de ordem dada por subconjunto D, é bem fácil utilizar este símbolo. Né? Então, se eu tenho um conjunto onde eu estou usando a ordem de inclusão, e pego um subconjunto para saber qual que é o supremo, é só pegar a união desse conjunto. Claro, o problema é que a união desse conjunto não necessariamente está dentro do conjunto que está trabalhando. Aí
aí daria problema. Mas como aqui estou tomando partes de A, todos os conjuntos, né? Todos os conjuntos de A, então, em princípio, dá certo. E provar, por exemplo, que a união de B pertence, é só pegar um elemento que está em união de B e provar que está em A. Né? Seja T, um elemento de união de B. O que quer dizer que T pertence à união de B? Então, existe, por definição, existe um B em B, tal que, então, como T está em união de B, quer dizer que T pertence a B que está em B. T pertence a B. Né? Agora, como B é subconjunto das partes de A, perdão, subconjunto, pertence a subconjunto. Sim. Então, isso quer dizer que o Bzinho pertence às partes de A. Né? Certo? Bzinho está em B, só que B é subconjunto das partes de A. Né? Então, Bzinho pertence às partes de A, ou ainda, que esse Bzinho é subconjunto do A. Então, temos T pertence a B, que é subconjunto de A, logo, T pertence a A. E pronto, né? Um T que pertence à união de B, ele pertence a A, significa que a união de B está contido em A. Ou ainda, a união de B pertence às partes de A. E isso prova a primeira frase. Agora, a segunda também é fácil de provar. Está seguindo? Sim. Sim, sim. A primeira coisa que vocês têm que ver é supremo. O que significa ser supremo? E tentar entender isso utilizando a lógica, né? O que significa em relação àquela ordem. Então, é só ir escrevendo essas coisas. Depois, uma vez que você escreveu, depois fica fácil. Porque agora quero provar que para todo B em B, tem o B contido em união de B. Então, começamos. Seja B um elemento de B. Né? Então, para todo T que pertence a B, temos, por definição, agora vejam, né? Se T pertence a B e B pertence a B, então T pertence à união de B. Logo, esse Bzinho está contido em união de B. Isso foi provado para qualquer B em B. Ou seja, o item 2 também é fácil. Agora, temos que provar que essa união de B é limitante inferior, quer dizer, é mínimo, né, dos limitantes superiores. Tomamos agora a terceira parte, seja X, limitante superior de B. Ou seja, X contém todos os elementos de B. Queremos provar que a união de B é menor ou igual que qualquer que seja esse X, limitante superior. Então, tomamos, seja T, um elemento de união de B. Então, por definição, existe um B em B, tal que T pertence a B. Isso já tínhamos feito, inclusive, aqui em cima. Né? Aqui. Mas X é limitante superior, quer dizer que B é subconjunto de X. Vamos colocar como B é subconjunto de X. Então, o que acontece? Tem um T que pertence a B e B é subconjunto de X, então T pertence a X. E o que isso significa? Eu peguei um T na união de B e provei que T pertence a X. Isto é, união de B está contido em X. Em outras palavras, união de B é o mínimo dos limitantes superiores, ou ainda em outras palavras, união de B é o supremo. Então, conclui-se que união de B é o supremo de B.
Achei legal como exercício, porque realmente só utiliza as definições de união, de conjunto das partes, ser subconjunto de, e a partir disso constrói uma ordem no conjunto das partes de A, por inclusão, e o supremo desse conjunto é a união de B, de um conjunto qualquer. Pego um conjunto qualquer, faço a união dos seus elementos, e isso vai ser o supremo daquele conjunto. Achei bem interessante, né? Possivelmente, daqui a umas 2, 3 semanas, talvez precisemos utilizar um resultado desses quando estemos falando sobre axioma de escolha e essas coisas, e as equivalências entre essas coisas. Porque quando falamos da axioma da escolha, tem também outros axiomas ou princípios, né? O princípio de boa ordem, na verdade, ele fala que todo conjunto pode ser bem ordenado. Isso é bem difícil de demonstrar e é equivalente ao axioma da escolha. E a gente tem que construir uma ordem que depois construir outra coisa. Enfim, é uma coisa bem interessante. Professor, Sim. você disse que todo conjunto pode ser bem ordenado? Sim. Vai, criado. Ou seja, dado um conjunto qualquer, a gente consegue construir uma ordem nesse conjunto de tal forma que esse conjunto seja bem... Tá. Entendi. Ou seja, a priori a ordem não está dada, né? Porque você sabe, nos reais, a ordem que a gente conhece de menor igual é uma ordem total, mas não é bem ordenado, por exemplo, né? Mas a gente pode escrever os números reais em uma ordem de tal forma que ela esteja bem ordenada. É isso que está falando, isso que fala esse teorema, que não é nada fácil. Enfim, e um desses teoremas, e justamente a gente tem um resultado em álgebra, por exemplo, a gente utiliza muito, que existe ideal maximal, não é? Existência do ideal maximal. Mas que garante a existência do ideal maximal? Na verdade, o que garante a existência do ideal maximal é o axioma da escolha. Mas não na sua forma axioma da escolha, sino em uma forma similar, uma equivalência dele. Então, a gente vai ver todas essas coisas mais na frente, daqui a não sei se vai ser na última semana, penúltima, por aí. Enfim, eu coloquei então extra, exercício extra, porque achei bem interessante, né? E pensei, bom, se eu dou ele no teste, a maioria nem vai ter ideia de como fazer. Então, eu vou fazer ele na aula melhor, né? Professor? Sim. Eu tenho só uma dúvida. A gente só pode falar de maximal, minimal, se a gente estiver trabalhando em uma ordem estrita, né? Não. Pode ser não estrita também. Porque são equivalentes no final das contas. Se você tem uma ordem estrita, ela é equivalente a isto e ser diferente, né? Então, elemento maximal... porque quando você fala de ordem, pode ser uma ordem estrita ou não. Mas mesmo não sendo estrita, tem uma ordem estrita associada a essa ordem. E quando uma ordem não é estrita, tem uma ordem estrita associada a essa ordem também. Então, você pode definir maximal, minimal, todas as coisas para uma ordem qualquer, que seja estrita ou não. Entendi. Por exemplo, onde está a definição? Essas definições estão aqui, mas não? Aqui, por exemplo, quando a gente definiu aqui, definiu para a ordem não estrita, né? Mas é uma equivalente para a ordem estrita, né? Por exemplo, máximo, né? Tá vendo aqui esse elemento. Ai, espera aí. Ok. Né? Máximo, né? Depende da ordem não estrita. Maximal, a gente pode escrever também em relação à ordem não estrita, vê? Utilizando isto e isto. Então, dá para definir maximal para a ordem não estrita. Negação disso. Entendi. Ou seja, um elemento X é maximal no seu conjunto se, para todo elemento que seja maior ou igual que esse X, então necessariamente eles são iguais.
Então, por exemplo, aqui, utilizei a definição utilizando a ordem não estrita. Mas daria para definir de forma não estrita, porque temos aqui isso também, né? Isto com isto junto significa x menor que y. Negação, então, em alguma parte vai ter a negação por aí, enfim. Então, dá para definir para a ordem estrita e para a ordem não estrita também. Tá bom? Tudo bem, tudo bem. Inclusive, eu falei essa relação de ordens estritas e não estritas no final, me parece. Eu não demonstrei, mas esta observação final é nesse sentido, né? Quando você fala de uma relação de ordem estrita ou de uma relação de ordem não estrita, praticamente é a mesma coisa. A única coisa de diferente é ou você coloca ou tira a diagonal, é só isso, no final das contas. Ok? Então, em ambos tipos de ordens, a gente pode definir as mesmas coisas. Sim? Mais alguma dúvida? Todo mundo entendeu este exercício que eu fiz aqui? Esse daí, sim. Vitor, Sim. olha a frase. Se M igual a N, então... Não, peraí. Espera aí. Deixa eu escrever. Se N igual a M ou igual a N? Se M igual a N, então M vezes P mais é igual a N vezes P mais. Hã? É P de pato. O primeiro também? É. Sim. Isso está lá na questão 17. Sim. Logo, M diferente de N, eu não entendi. Aqui, na demonstração, você fala? Isso. Na letra B. Tá, espera aí. Vamos... Você pode explicar essa questão? Vou fazer uma cópia. Tá. O exercício 17 é bem interessante, né? M pertence a N, se somente se M mais P pertence a N mais P, item A, né? O item B, suponha que P é diferente de zero, então M pertence a N, se somente se M vezes P pertence a N vezes P. Né? Esse negócio de usar M e N é complicado, porque, pelo que estou percebendo aqui, eu não entendo quando vocês falam M e quando falam N. Enfim. Você queria a demonstração do item B ou do item A? É porque eu fui seguindo o raciocínio lá da B, e aí você chegou na conclusão, desce um pouco mais para baixo. Você falou que se M é igual a N, então M vezes P mais, aí ó, M vezes P mais, aí logo M diferente de N. Ai. Falei mesmo. Se você quiser voltar lá em cima na A, que aí é porque essa questão baralhou minha cabeça. Não, entendi qual que é o problema. Vamos começar desde aqui. Vamos provar que para P diferente de zero, M pertence a N é equivalente a M vezes P pertence a N vezes P. Tudo bem? Então, a gente faz a demonstração por indução em P. Tanto aí de volta ao mesmo tempo. Né? Então, para P igual a zero, é óbvio. Suponha certo para algum P.
ok? E vamos provar para P+. Então, vamos provar este resultado que está aqui, ok? Sabendo que vale o resultado para P, certo? Bom, se P for 0, então, obviamente, que M vezes P mais é M e N vezes P mais é N, então isto vai valer. Agora vamos supor P diferente de 0. Espera aí. A hipótese era P diferente de 0 já. Ah, claro. Sim. Não, entendi. Então, vamos demonstrar esta implicação toda para todo P, né? Tá? Então, se P igual a 0, como isto é falso, a primeira parte é falsa, como isto é falso, então toda a frase é verdadeira. Então, suponha que a frase inteira é verdadeira para um certo P, né? Agora, esse P pode ser 0, né? Mas queremos provar para P+. Então, claro que para P igual a 0, a gente já tem que isto é verdadeiro, né? Mas o fato de que se P igual a 0, P mais vale 1. Então, esta frase, né, para P mais, né, para P igual a 1, na verdade, é verdadeira, certo? Então, vamos supor agora P diferente de 0. Então, se P diferente de 0, né, por se P igual a 0, a gente não pode dizer isso aqui, mas sabemos que é verdade. Mas para P diferente de 0, então, como isto é verdade, então isto deve ser verdade. Então, estamos supondo isto desta vez. Então, se M pertence a N, então M vezes P pertence a N vezes P, e M vezes P mais, M vezes P mais M. Então, pelo item A, a gente vai somar M a estas duas, vamos ter isto. E como M pertence a N, então somo aqui, para obter isto, somo N vezes P, e daí, por transitividade, a gente tem o resultado. Praticamente. Então, aí, ou seja, em outras palavras, eu provei, nesta parte toda, até aqui, né, foi provado que M pertence a N implica M vezes P mais pertence a N vezes P mais. Ok? E aí? Agora, a partir deste momento, você supõe M vezes P mais pertence a N vezes P mais. Né? Então, o que acontece? Acontece, bom, a gente, M vezes P mais M, que pertence a N vezes P mais M. Ok. Por tricotomia, temos estas três possibilidades. Então, vamos estudar cada uma delas. Se M igual a N, é óbvio que vou ter M vezes P mais igual a N vezes P mais. Concorda, né? Sim. Ok, M igual a N. Na verdade, esse logo M diferente de N está, é falso. Aqui eu deveria colocar absurdo. Absurdo por quê? Porque a hipótese será esta pertinência, não que são iguais. Certo? Por isso que M não pode ser igual a N. Então, se você supõe M igual a N, chega num absurdo. Então, isso não é verdade. É isso que você estava querendo dizer, na verdade. Estava mal explicado. Mas você não Quê? Pera. O absurdo veio da onde? Ué, destas duas frases. Veja na azul aqui e aqui. Um conjunto não pode pertencer a ele mesmo. A hipótese é pertinência, entendi. Isso, a hipótese de pertinência. É se acontecer essa pertinência, aí tem que acontecer a tricotomia. Só que aí, quando eu peguei para Não, a tricotomia sempre acontece, né? Aí tem três casos da tricotomia. Então, no primeiro caso, chegou no absurdo. Então, não pode acontecer este caso. Entendi. Agora, se N pertence a M, refazendo a prova acima, nós vamos ter que NP mais pertence a MP mais. De novo, temos uma contradição. Nós temos uma pertinência em um sentido e pertinência em outro sentido. Então, o axioma de regularidade também fala que não é possível. Então, quer dizer, estes dois casos não são possíveis. Então, o único caso que restou é M pertence a N. Então, isso prova este resultado. Certo?
Agora eu entendi. Então, na verdade, faltava essa frase. Na verdade, aqui no exercício 17. Deixa aí. Não. Vamos reescrever isso. Aqui, né? Na verdade, isto aqui é absurdo. Ai. E a gente pode dizer que é absurdo também pelo axioma de regularidade, né? Eu tenho dois elementos que são iguais e a suposição que um elemento pertence ao outro. Se eles são iguais, estou dizendo x pertence a x, né? Absurdo pelo axioma da regularidade, né? Ou seja, esse caso não é possível. Então, a gente provou. Este caso não é possível, este caso não é possível. Então, por tricotomia, é isto que acontece e acabou. Ok? Ok. No teste, em princípio, vocês não podem utilizar os resultados da lista 3, a menos que eu diga o contrário no próprio teste. Porque eu tenho um exercício que, digamos, se tivessem que refazer todas as coisas que a gente mostrou neste teste, não acaba nunca. Eu coloquei, podem utilizar tudo que vocês fizeram no teste 3. Porque senão não dá. E, bom, tem um exercício por aqui também. Acho que aqui, me parece que foi o item F, que na verdade precisa de várias coisas anteriores a ela. Eu não sei se vocês chegaram a ver todas as demonstrações. Eu tô na 18. Sim, tem alguma que aqui vê. Coloquei, vamos usar Eu ia te o... perguntar, qual que é essa propriedade da soma? Qual propriedade da soma? É a 13, letra... Qual? O que você está falando? Você escreveu lá na 14, você falou assim, é propriedade da soma. Aí qual que é dessas propriedades? Onde eu escrevi isso? Na 14, Que parte? desce, letra C. Letra C? Não, letra C não. Não, foi 14, letra... Cadê o trem, gente? Vai, cadê? Você tá na 14? Estou na 14. Sobe. Tá. Aliás, desce, né? Você colocou entre parênteses aí, no cantinho. Sim, estou procurando. Propriedade da soma aqui. Isso. Eu ia colocar associatividade e comutatividade, mas era muito extenso escrever tudo isso, então eu coloquei propriedades de soma.
Entendi. Você vê que aqui, esta soma aqui é a mesma soma que está aqui, só que em outra ordem. Então, o que eu utilizei? Associatividade várias vezes, comutatividade várias vezes para reorganizar as coisas, né? Certo? Certo. É porque eu achei que era referente a uma das provas que a gente tinha feito lá na 13. Uhum. Não. Associatividade e comutatividade. Só isso que usou aqui. Tem mais alguma dúvida? Mas a princípio a gente já provou isso? Provar o quê? Associatividade. Ah, não, nesse 13, né? Ah, tá. 13D e 13G utilizamos. Eu estava pensando aqui na aula de hoje fazer alguns exercícios da lista, mas acabei fazendo mais ou menos, né? Estive aqui. Espero que tenham entendido. Ah, são só quantos exercícios? 19. Isso também é interessante, utiliza os exercícios anteriores. É fácil. Esse aqui foi fácil. Bom, é isso. Né? É isso mais ou menos. Eu não sei direito como vai ser o teste. Né? Sei, né, mas não posso. Põe um teste mais maneirinho dessa vez. Mas o quê? Ai, não. Só um minutinho. Ah, só um minuto. Bom, onde estávamos? você ia dar umas dicas pro teste. Ah, não ia dar. Não ia dar. Estudem, né, os exercícios, a teoria. Vai ser mais ou menos nesse sentido. Não. Vai ter relação de ordem, vai ter relação de equivalência e vai ter alguma propriedade com números naturais. Com três Professor, exercícios. Sim. quando você foi demonstrar o teorema da recursão, você disse que tinha uma outra forma de demonstrar ele. Oi? Perdão, João? Quando você foi demonstrar o teorema da recursão, você disse que tinha uma outra forma de demonstrar ele. Qual Sim. seria?
qual seria, pelo menos o enunciado, só para pensar nisso. A ver, deixa eu ver. É bem interessante essa demonstração. Lembrem que o teorema da recursão é assim, né? Seja G uma função de x em x, né? Então, existe uma única função f de ômega em x, tal que f de 0, bom, e temos um x0, né, que pertence a x, f de x0, e f de n mais é igual a g de f de n. Certo? Aí, a ideia é definir um conjunto, vamos chamar conjunto conjunto A, não, conjunto S, enfim, conjunto A, para mim, de funções f, f função, então f função quer dizer que está contido em ômega vezes x, tais que, aí tem várias f função e domínio de f. Domínio de f está no meio, vem daqui. F função, depois que, espera aí, se 0 pertence ao domínio de 0 e se pertence ao domínio de então alô? Estão aí? Sim. O meu tinha dado uma travada, Ai, meu. agora eu tô. A imagem tá boa, né? Tá normal. Tá normal? Tá. Tá bom. Para mim tinha... Tá. Tá sim. Definir o conjunto de relações, né, de ômega em x, tal que f é uma função, então, f pertence, não, aqui as partes, né? Então, f é uma função, tal que, se 0 pertencer ao domínio de f, então f de 0 vai ser x0. E se n mais pertence ao domínio de f, então f de n mais igual a g de f de n. Em outras palavras, se o domínio de f for ômega, f vai satisfazer as propriedades que estão aqui em cima, né? Ok? Então, este conjunto A, por exemplo, ele é no vazio, né? Porque, por exemplo, temos uma função que seria, por exemplo, o par 0 x0, que X0 é é um 0? elemento... Que? Esse X0 é 0? No, x0 é um elemento de x. Qualquer. Tá, prossiga. Sim? É o teorema da recursão. Se lembram do teorema da recursão que fala isto que está aqui? Certo? Alô? Sim, sim. Bom, então definimos o conjunto A dessa forma, onde, por exemplo, o par 0 x0 pertence a A, né? Porque isto aqui é uma função com domínio o elemento 0, imagem só o elemento x0, né? E como 0 está no domínio de f, f de 0 é x0, correto? E não tem nenhum e mais no domínio de f, então esta frase aqui inteira é verdadeira também. A função, por exemplo, 0x0
e G de x0 também pertence a A. Por quê? Porque uma função, 0 está no domínio de f e f de 0 é x0, e n mais pertence ao domínio de f só para n igual a 0, por exemplo. E vemos que f de 1 é g de f de 0, tá certo? Certo? E assim por diante, né? A gente pode ir construindo funções que estão em A. E a ideia é definir união de A, provar que, primeiro, união de A é função de ômega, né? E depois provar que ela satisfaz as propriedades do teorema. Na verdade, é só provar que a união de A é a solução deste problema, né? Primeiro, temos que provar que a união de A é uma função de ômega em x, que a união de A pertence a A, e união de A, então, satisfaz o teorema, e união de A é única, satisfazendo as propriedades do teorema. Na verdade, a unicidade de alguém que satisfaz isto já fizemos, tanto na teoria como em exercícios, né? A ideia é, aqui, o negócio é provar que a união de A pertence a A, que é função, e que o domínio de união de A é ômega, porque essas duas coisas praticamente fazem com que essa função, união de A, seja a solução do problema. Então, esta é outra forma de demonstrar o resultado. Definindo o conjunto de relações que satisfazem esta propriedade, esta que está aqui, e a outra seria esta, né, que é definir funções que satisfazem mais, de certa forma, a propriedade, né, desta forma assim, né, dependendo se alguém está ou não está no domínio, e daí provar que a união desse conjunto é uma função, etc. No outro caso era fazer interseção, agora é fazer união. A ideia é essa. Professor, eu tinha travado na hora, você disse que essa função aí, f, que só tem o par ordenado 0, x0, ela pertence a A. Mas por que ela satisfaz esse n mais pertence ao domínio de f? Porque o 0 nunca é igual a n mais. Então, isso aqui é falso. Ah, Se tá. isso aí é falso, é verdadeiro. Certo, certo. E no caso, por exemplo, o 1, se em vez de 0, se fosse 1 ou alguma outra coisa. No caso aqui, 1... Por exemplo, aqui, essa função também satisfaz. Mas o n mais pertence, por exemplo, 1 mais pertence ao domínio de f? Então, por exemplo, para este exemplo que está aqui, você tem que 1 mais não pertence ao domínio dele. Então, a frase vai ser verdadeira para 1 mais. Então, esta frase, para qualquer n maior que 1, é verdadeira sempre. Só para n igual a 0, que você vai ter que testar isto aqui, que é verdade, porque você definiu f dessa forma. Ah, sim, entendi, obrigado. Minha internet está muito ruim, porque eu estou com dois computadores, né? Uma tela estou vendo o que eu escrevo, né? E na outra tela vejo o que todo mundo, em princípio, está vendo, né? Só que ali está com muito retraso mesmo, o que eu escrevo. Enfim, não sei como está para vocês ali. A escrita está saindo mais atrasada que a sua voz, mas dá para acompanhar. Está saindo muito bem. Então, o que a gente tem que provar é que a união de A pertence a A, e acho que é assim, né? União de A pertence a A. A segunda que teríamos que provar é que o domínio de união de A é ômega. E depois, e isso já é suficiente para, estas duas já é suficiente para deduzir que a união de A é a função
é a função que satisfaz as propriedades. A gente já provou 2 vezes, me parece, tanto em um exercício quanto certo? Ok? Certinho. Certo. Seria interessante que vocês tentem fazer este exercício. É interessante como exercício. Porque outra coisa também, uma das propriedades que este conjunto A satisfaz é que se vocês têm, digamos, F1 e F2 pertencem a A, então, para todo x que pertence ao domínio de F1 interseção domínio de F2, vocês vão ter F1 de x igual a F2 de x. Esta é uma das propriedades que A tem. Então, isto vai implicar justamente que a união de A é função, por exemplo. Provar que a união de A é função, o fato de que um elemento de união de A, né, é mais ou menos um elemento de algum destes de aqui, e eles satisfazem estas propriedades que estão aqui em cima, vai ficar fácil provar que a união de A pertence a A. Depois, por indução, você prova que o domínio de união de A é ômega, né? Porque a ideia seria mais ou menos a seguinte: se um N pertence ao domínio de A, o domínio de união de A, né? Isso quer dizer que vocês têm o par N e algum T, digamos aqui, união de A. Então vocês isso quer dizer que existe um F tal que o par NT pertence a F. E vocês definem, então, F união N mais com G de T. Vocês provam que isso é função. E por ser função, isto aqui pertence à união de A. E, portanto, N mais está no domínio de união de A. E isso já, por indução, prova, né? Que então, o domínio tem que ser todos naturais. Uma coisa assim. É bem interessante a demonstração. Sim, foi igual foi feito na teoria, né? Que você provou por indução que é função e usou o princípio da boa ordem para fazer o primeiro tópico lá que você queria provar. Sim, quando um conjunto satisfaz isto, né? Me parece. Não é? Bom, eu não lembro, sei que você, para provar que é função, você usou indução, aí tem o primeiro tópico, esse primeiro tópico você provou usando o princípio da boa ordem. Sim. Como está onde? Não, eu não lembro. Bom, a gente fez de outro jeito, né? Utilizando relações, não utilizamos funções. Sim. Mas desse jeito também é interessante demonstrar. Vou apagar aqui. Querem que faça a demonstração completa? Acho que dá tempo. Pode fazer, então. Eu já vou sair aqui, viu, Vitor? Até mais, Tá bom. falou. Tchau. Vamos provar o que eu disse aqui que temos que provar. Isso aqui vou apagar, que não tem nada a ver. Outras coisas aqui. Bom. Ok. Então, isto é a gente...
Não, como que a gente faz? Como que eu posso demonstrar isso? Não. Podemos começar dizendo... peraí. Não, eu acho que vamos começar com... De uma vez definindo união de A, né? União de A, a gente já sabe o que é. E a gente querer provar que união de A é função. Vamos provar. Como provamos que união de A é função? Provemos o seguinte, provemos que, para todo n, número natural, vamos provar que existe um único, vamos chamar de Y, tal que o par NY pertence à união de A. Vamos provar isso, né? Isto aqui implica que união de A é função e que o domínio de união de A é ômega. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente vai tentar provar. Então, por exemplo, para n igual a 0, temos justamente o que eu tinha falado, né? 0x0 pertence a A. Logo, vejam bem, isto estamos dizendo, então, que o par 0x0 pertence à união de A. Sim? Depois, isso prova que existe um y, tanto que 0y pertence à união de A. Agora, seja 0y, por exemplo, que pertence à união de A. Vamos provar a unicidade, que y vale x0. Então, existe um f, que está em A, tal que 0y pertence a f. Como 0 pertence ao domínio de f, então, né, agora vamos ver a definição do conjunto A. Os elementos do conjunto A são funções, tal que se 0 está em domínio de f, f de 0 é x0. Então, f de 0 é x0 e que tem que ser igual a y, né? Porque 0y pertence a f em princípio. Mas 0y pertence a f significa que 0 está no domínio e como f é função, f de 0 só pode ter um valor. E a gente sabe que para estar no conjunto A, sua imagem tem que ser x0. Então, o y deve ser necessariamente x0. Ou seja, e acabamos de provar, então, que o resultado vale, então, para n igual a 0. Este resultado que está aqui, então, vamos chamar de asterisco. O resultado asterisco vale para n igual a 0. Né? Então, suponha que este asterisco vale para n. Para algum número natural. Então, isso quer dizer, então existe um y, né, no conjunto X,
tal que NY pertence a unión de A. Por definición de unión, existe un F que pertenece a A, tal que o NY pertence a F. Certo? Agora definimos digamos, a função H, que seja o F união N mais G de Y. Vamos definir assim. Então, a ideia é provar que esse H, ela satisfaz estas propriedades que estão aqui. Não é fácil, né? Se escrevo, vai demorar demais da conta. Por exemplo, obviamente isto é função. Se N mais pertence ao domínio de F, então, N mais G. Então, como F pertence a A, o fato de F pertencer a A, se N mais pertence ao domínio de F, quer dizer que F de N mais tem que ser G de F de N, e F de N é Y. Então, como F pertence a A, então F de N mais tem que ser igual a G de F de N. Porque F de N é Y. Logo, N mais G de Y pertenceria a F e teríamos H igual a F. Certo? E, portanto, nesse caso, H seria um elemento de A. Agora, se N mais não pertence ao domínio de F, então é claramente que H também é diferente do F. Né? Agora vamos provar que H satisfaz estas propriedades que estão aqui. Então, para começar, como F é função, e N mais não pertence ao domínio de F, e, claro que N mais com G de Y é função, então, H, que é igual a F união isto aqui, é função. Certo? Se você faz a união de duas funções disjuntas, vai ser função. Por quê? Porque já sabemos, né, que se você faz a união de duas funções que têm as mesmas imagens na interseção do domínio, então a união é função. Aqui não tem interseção, então a união é função. Porque quando não tem interseção, é como se eles fossem iguais na interseção, porque não tem interseção. Bom, então H é função. Depois a gente tem que, se 0 pertence a H, se 0 pertence ao domínio de H, então 0 pertence ao domínio de F, pois 0 é diferente de N mais. Certo? Portanto, H de 0 vai ser necessariamente F de 0, que é o X0. Ou seja, esta propriedade que está aqui. Esta aqui é verdadeira. Agora falta a última, né? Seja M mais que pertence ao domínio de H. Se M mais for diferente de N mais, né? Então, em princípio, H de M mais é igual a H de M, perdão, F de M,
mais, que por definição f de m mais é g de f de m. Bom, isto aqui vai ser g de h de m, pois m é diferente de n mais. Tá? Peraí, por que é diferente de n mais? Estamos aqui, se m mais for diferente de n mais, então quer dizer que nós temos que h de m mais é igual a f de m mais, né, porque h é esta união disjunta, né, e se eu tenho isto, como f de m existe, então m pertence ao domínio de f, e portanto, o m é diferente de n mais, porque em princípio estamos no caso supondo que n mais não pertence ao domínio de f. Por isso, a gente, digamos, acaba aqui. Por isso, g de f de m vai ser igual a g de h de e. Ou seja, h de m mais igual a g de h de m. Agora, se m mais é igual a n mais, então o que acontece? H de n mais é igual, por definição, a gente adicionou este termo, então g de y. Só que y, opa, só que em princípio o y, aqui está, é um elemento de f. Como ny pertence a f, então y é igual a f de n, que vai ser igual a h de n, porque f e h são iguais fora do n+, né? Por la definição do h. Então, isto assim, h de n+ é igual a g de f de n, que é igual a g de f, digo de f não, de h de n. Então, isso tudo prova que h pertence a. Então, tudo que a gente fez foi, só para lembrar aqui, supor que ny está união de a, então existe um f tal que ny pertence a f, adicionamos o n mais em uma função h e a gente prova que essa função h está em a. Então, no final das contas, a gente provou que temos então, o que a gente tem? Temos n, g de y, n mais, né, g de y, que pertence a h, e h que pertence a a. Logo, isso quer dizer que n mais g de y pertence à união de a. Então, o que isso significa? Já. Então, acabamos de provar que para o n+, existe uma imagem que está em união de A. Agora temos que provar que é única, né? Então, seja n mais z que pertence à união de A. Então, existe um f que pertence a A, tal que não.
Tá, seja N+ que pertence a Z. Tá. Mas a gente tem que... já temos, né, que existe uma função H em A com H de N+ igual a G de Y, e claro, e H de N igual a Y, certo? Já temos um H em A dessa forma. Vamos supor que o par N+ Z pertence à união de A. Então, ixi, tá complicado, né? Existe vamos chamar de uma função f tilde em A, tal que f tilde de N+ é igual a Z. Já sei que me falta provar. Me falta provar outra coisa antes, porque senão não dá certo aqui. Bom, não importa. Então, existe um f tilde de A, tal que f tilde de N+ é Z, né? Agora, como f tilde pertence a A, então a gente tem que f tilde de N+ é igual a G de f tilde de N. Então, uma coisa que falta provar seria o seguinte, que para todo par de f e g em A, justamente se um N pertence ao domínio de F, interseção domínio de F e H, né? Domínio de H, então F de N igual a H de N. É isso que faltou provar. Eu não vou provar, porque isso também é por indução, duas funções quaisquer de A. Dá certo, porque se vale para N, e isso fazem por indução no N. Tá bom? Bom, enfim. Vou deixar isso em stand-by, porque senão nunca vou acabar a demonstração. Demora mais, o horário já acabou também. Bom, então, se isto for verdade, né? Se isto está na azul, isso implica... na verdade, já não precisamos desta frase que está aqui embaixo, né? Porque a gente tinha construído uma função H, que está em A, tal que H de N+ é G de Y. E se f tilde de N+ é Z, então isso implica que f tilde de N+ vai ser também igual a H de N+, que o G de Y. Logo, isso prova que Z é igual a G de Y. Sexta parte. Então, por indução, a gente conclui isto. Está aqui. Depois, de novo, por indução, vocês têm que provar que a união de A satisfaz estas propriedades. E isso vai implicar que ele vai satisfazer isto. E logo, a unicidade da função união de A é igualzinho às provas que a gente já fez. Eu acho que eu vou deixar esses detalhes já com vocês, porque realmente me faltou provar isto. E provar isto, acho que o mais fácil, talvez, seria provar duas coisas, talvez. Não tenho certeza, né? Mas tipo assim, para todo F que está em A, se N pertence ao domínio de F, então, para todo M menor que N, então M pertence ao domínio de F. Não sei se isso é importante.
Acho que isto aqui vai ser suficiente. Acho que sim. No, isto se prova assim, para n igual a 0 primeiro, porque os dois conjuntos estão em A, e se vale para e suponha que isto vale para um n, então pega um n mais, supõe que está na interseção dos domínios, então n também vai estar, e é só aplicar esta propriedade que está aqui. Esta propriedade que está aqui. N mais pertence ao domínio de F, então F de N mais igual a G de F de N. Então, por indução, vocês conseguem provar que se duas funções têm algum elemento em comum nos seus domínios, elas são as imagens desse elemento é o mesmo. E dessa forma, a união de A vai ser uma função já automaticamente. E se a união de A já é uma função automaticamente, não precisa nem provar a unicidade aqui. Acho que ficaria mais fácil. Talvez eu vou colocar isto aqui como exercício numa próxima lista, né, para que fique mais claro como que é a demonstração certinho. Tá bom? Mas eu vou parar por aqui.